Meu nome é Bruno e gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência sobrenatural. Apesar de ter acontecido há muitos anos atrás, eu me lembro de cada detalhe e agora irei compartilhar com vocês. Era o ano de 2006 e eu morava na casa dos meus pais, em uma pequena cidade no interior do Paraná. Era uma cidade bem pequena, com muitas fazendas e sítios ao redor, e também havia uma grande reserva florestal. Meus avós eram caseiros em um sítio, onde havia uma plantação de laranja. Eu e meu irmão crescemos lá. Nós adorávamos correr em volta das plantações. Parecia um enorme labirinto. Mas a história que eu vou contar se passou na minha adolescência, quando eu tinha 16 anos. Os meus pais foram fazer uma viagem e eu e meu irmão, que na época tinha 10 anos, ficamos no sítio, na casa dos meus avós. Como todos já devem imaginar, sítios são sempre cheios de histórias e acontecimentos sobrenaturais, e no sítio que meus avós moravam não era diferente. Eles contavam que havia uma espécie de espírito que caminhava durante a noite pela propriedade. Também contavam a história de uma mulher que trabalhava na roça, que havia sofrido um acidente e morreu no lugar, e seu espírito estava preso e já havia sido avistada por muitos trabalhadores do sítio. Eu não acreditava naquelas histórias, achava muito fantasiosa, pois eles passaram a vida toda naquele lugar, todo aquele silêncio, longe de tudo. A casa mais perto ficava 3 quilômetros. E antigamente nem havia energia elétrica. Não seria difícil imaginar que coisas estavam acontecendo. Ao chegar no sítio, fui para o quarto que era da minha mãe, para guardar minhas coisas, pois eu passaria 5 dias por lá. Não tinha muito o que um adolescente fazer, apenas ver TV, já que lá nem internet tinha. Na primeira noite, meu avô resolveu fazer uma fogueira. E todos ficamos conversando em volta dela. Estava tudo tranquilo, era uma noite muito bonita. Por volta das 23 horas, o meu avô disse que estava ficando tarde e era bom entrar, para não incomodar os que viviam na plantação. Eu dei uma longa gargalhada e disse: como eles vivem na plantação se são fantasmas e estão mortos? Meu avô ficou sério e disse que não era bom fazer piadas com o que eu não conhecia, que eu deveria ter mais respeito. Apagamos a fogueira e todos entramos. Eu e meu irmão fomos para a sala assistir um filme de ação que estava passando na TV. Os meus avós foram dormir e logo depois o meu irmão também, e eu fiquei sozinho na sala assistindo o filme. Eu estava deitado no sofá, quando de repente alguém bateu com muita força na porta da sala. Com um susto, me levantei bem rápido e imediatamente abri a porta. Eu vi o que parecia ser um vulto, passando pela lateral da casa, e subiu em direção a uma parte da propriedade, onde havia um galpão que ficava guardado os maquinários do sítio. Como estava muito escuro, não consegui ver nitidamente, mas parecia ser uma pessoa, com um capuz preto. Imaginei que seria meu avô, tentando me pregar uma peça, por causa da piada. Peguei uma lanterna e subi, em direção ao galpão. Queria mostrar a ele que não tinha medo, e nem acreditava nessas bobagens de fantasma. Chegando lá em cima, vi a tal pessoa de capuz em pé, na frente do galpão. Apontei a lanterna para a pessoa. Foi quando os meus cabelos até sumiram da cabeça de tanto medo que eu senti. Os pés da pessoa não tocavam no chão, era como se ela estivesse flutuando, e bem ali, na minha frente. Fiquei paralisado, de tanto medo. Eu mal conseguia me mexer, não sei se porque a presença daquela coisa era muito forte ou porque eu temia em dar as costas para correr. Foi quando lentamente aquela coisa começou a vir na minha direção. Eu entrei em completo desespero e corri o mais rápido que pude. Tropecei em muitas coisas no caminho, estava muito escuro.
caí algumas vezes, ralei os joelhos, cotovelos, fiquei muito machucado. Entrei na casa gritando desesperado e fui direto para o quarto. Ajoelhei e pedi perdão a Deus ou a qualquer coisa que eu havia ofendido com a minha piada. Todos na casa acordaram e vieram ver o que estava acontecendo. Eu estava em pânico. Minha avó foi fazer um chá enquanto meu avô tentava me acalmar. Ele passou a noite inteira acordado, conversando comigo. Contei a ele o que havia acontecido e ele me disse para nunca mais desrespeitar o outro lado e não sentir medo, que foi apenas um aviso, que nada de ruim iria acontecer. Ele passou a noite inteira acordado conversando comigo. No outro dia, tudo parecia que havia sido apenas um sonho. Na verdade, eu nem queria acreditar que aquilo foi real. Depois desse dia, nunca mais tive uma experiência sobrenatural. E ainda hoje eu tenho as minhas dúvidas sobre o além e tudo mais. Porém, aquela criatura, ou sabe Deus o que era, passou bem um recado. E nunca mais eu desrespeitei nada que fosse relacionado com outro mundo. Boa noite, me chamo Carla, tenho 44 anos. E o relato que eu vou compartilhar aqui no canal aconteceu na minha adolescência, nos anos 90. A minha melhor amiga da época ia completar 15 anos e os pais dela iam fazer uma grande festa de aniversário para comemorar. Nessa época, a minha condição financeira não era das melhores e os meus pais não tinham dinheiro para comprar um vestido de festa para mim. Faltando uma semana para a festa, eu já havia me conformado que não ia poder ir, pois todas as outras meninas tinham lindos vestidos, menos eu. Apesar de ter me conformado, eu estava muito chateada. E no final de semana, eu e meus pais fomos até outra cidade para um almoço na casa de alguns parentes. E sabendo que eu estava triste por não poder ir à festa, uma tia minha me disse que perto da casa dela havia um brechó que vendia muitos vestidos e sempre tinham peças bem bonitas. Disse que me levaria até lá para dar uma olhada. Eu relutei, pois não acreditava que encontraria nada que valesse a pena. E como ela insistiu muito e estava decidida a me ajudar a encontrar um vestido, resolvi ir com ela para dar uma olhada. Chegando lá, depois de dar uma boa olhada nos vestidos, vi que só haviam modelos velhos e antigos. E quando já tínhamos desistido e estávamos voltando para o carro, uma moça que trabalhava no brechó perguntou o que estávamos procurando. Respondi que procurava um vestido de festa. Ela me falou que haviam muitas coisas ainda no seu estoque e poderia ter algo lá que me interessaria. Ela disse que haviam chegado alguns vestidos naquela semana e ela tinha certeza que tinha um que era o meu tamanho. Ela nos levou em uma sala que parecia uma espécie de depósito, cheio de caixas e coisas guardadas. Era o lugar aonde chegavam as mercadorias. E por ainda não terem sido higienizadas, ela ainda não tinha colocado para vender. Procuramos em tudo, demos uma boa olhada e nada do vestido que a mulher havia falado. E novamente eu já tinha desistido de encontrar o vestido quando ouvi ela gritar: "Achei!" E com um entusiasmo muito grande, ela me entregou o vestido. Eu fiquei fascinada. Era um lindo vestido, elegante e sofisticado. Possuía um tecido rendado e delicado, com detalhes em transparência. Um lindo decote em V, que valorizava o corpo, e uma saia longa e fluida, que fazia um movimento gracioso ao caminhar. Eu até achei que estava sonhando quando vesti aquele vestido, e com certeza eu seria a mais bonita da festa. Eu não conseguia acreditar que eu estava comprando um vestido tão lindo e que parecia nunca ter sido usado tão barato. Voltei para casa quase saltitando de entusiasmo e não vi a hora de chegar o dia da festa. Faltavam 5 dias, a festa era no próximo final de semana. Ao chegar em casa, coloquei o vestido no cabide e guardei dentro do guarda-roupa. Logo na primeira noite, eu acordei com um susto e um barulho de porta batendo. Levantei da cama, acendi a luz e fui até o corredor que dava para a sala e o quarto dos meus pais. Todos estavam dormindo e eu não sabia de onde vinha aquele barulho. Aproveitei para ir até a cozinha, beber água. Quando eu voltei para o quarto,
me deparei com um vestido em cima da cama. Eu fiquei em choque, pois eu tinha absoluta certeza que ele não estava lá. Mesmo assim, como eu estava muito sonolenta, eu não dei muita atenção e voltei a deitar. No dia seguinte, após chegar da escola, o vestido estava novamente em cima da minha cama. Fui até a cozinha e perguntei para minha mãe se ela havia tirado o vestido do cabide e colocado em cima da minha cama. Ela me respondeu exatamente o contrário, que de manhã, depois que eu saí para a escola, ela foi até o meu quarto e o vestido estava em cima da cama. Ela colocou de volta dentro do guarda-roupa. Essa situação já estava começando a me assustar, pois não importava quantas vezes eu guardava o vestido, ele novamente aparecia em cima da minha cama. Enfim, chegou o dia da festa e eu estava muito empolgada. Foi um dia maravilhoso, eu recebi muitos elogios pelo vestido e no final da festa, uma garota me disse para ir ao banheiro, pois tinha uma grande mancha de sangue na barra do meu vestido. Fui ao banheiro e não sabia de onde havia saído aquele sangue, pois eu não estava menstruada e muito menos machucada. Eu não dei muita importância, pois já estava no fim da festa. Voltei para casa e, como estava muito tarde, tirei o vestido e coloquei sobre uma cadeira que ficava no meu quarto. Tomei um banho e fui dormir. No meio da noite, eu acordei e eu não podia acreditar no que eu estava vendo. O vestido estava em pé e, como se alguém estivesse usando ele caminhava de um lado para o outro, dentro do meu quarto. Eu fiquei em pânico e comecei a gritar, e logo meus pais vieram correndo saber o que estava acontecendo. Assim que eles abriram a porta, o vestido caiu no chão. Ainda muito assustada, eu expliquei à minha mãe que o vestido estava caminhando sozinho pelo quarto. Ela disse que não teve uma boa impressão daquele vestido e que desde que eu o levei para casa, ela estava ouvindo barulhos estranhos vindo do meu quarto, enquanto não tinha ninguém lá. Me levantei da cama e vi que haviam marcas roxas nos meus braços e pernas. Peguei o vestido e levamos para o quintal e colocamos fogo nele. Apesar de ser um vestido de renda, ele demorou bastante para queimar. No dia seguinte, peguei as cinzas do vestido e joguei em um córrego próximo da minha casa. Não faço ideia de quem pertencia aquele vestido, mas a certeza que eu tenho é que a pessoa não estava feliz por eu ter usado. Boa noite, me chamo Laís, tenho 35 anos. E a história que eu vou compartilhar aqui no canal se passou em 1997, quando eu tinha 9 anos. Sou natural da Bahia e quando eu tinha 9 anos, o meu pai recebeu uma ótima proposta de emprego na cidade de Santos, em São Paulo. E na semana seguinte viajamos com destino à cidade. Era uma cidade bem diferente do que eu estava acostumada. Havia muitos prédios altos e bem velhos, e um desses prédios foi o que fomos morar. Era um prédio bem velho com uma escadaria enorme. Haviam vários quartos para alugar que eram tipo kitnet. Logo que chegamos, ajudei a minha mãe a organizar as nossas coisas e dar uma boa limpada no lugar. Era um quarto bem pequeno, para 2 adultos e uma criança. Porém, os meus pais não pretendiam ficar muito tempo por lá. Era apenas até ele conseguir se estabilizar no emprego e arrumar uma casa melhor. Logo na primeira semana, a minha mãe arrumou um emprego de diarista, 3 dias por semana. E como meu pai trabalhava no período da noite, ele podia ficar comigo nos dias da semana que a minha mãe fosse trabalhar. Confesso que não tinha uma boa impressão daquele lugar, mas como era uma criança e em um quarto tão pequeno, eu não via problemas em brincar do lado de fora. Haviam corredores enormes, uma sacada e uma escadaria, mas eu era proibida de brincar do lado de fora. Segundo meus pais, por sermos recém-chegados no lugar, eles tinham receio de me deixar nos corredores. Mesmo sendo proibida, eu dava uma escapada para brincar sempre que podia. O dia que aconteceu o relato que eu vou contar era um dia normal e eu tinha acabado de chegar da escola. Minha mãe estava no trabalho, então eu e meu pai almoçamos e fomos juntos assistir TV. Como meu pai estava muito cansado, ele disse para eu ficar assistindo enquanto ele tirava mais um cochilo. Então aproveitei para sair e brincar no corredor. Assim que me aproximei da escada, avistei uma garotinha sentada, segurando uma boneca na mão. Ela estava com a cabeça baixa e parecia estar chorando.
Assim que eu comecei a descer os degraus em sua direção, ela se levantou e ficou em pé, de costas para mim. Parei imediatamente de descer as escadas, quando ela perguntou com um tom rude: "Quem está aí?" Eu respondi: "Oi, tudo bem? Eu sou a Laís, moro no 36. Ela respondeu: "Oi, Laís, eu sou a Manuela", enquanto se virava em minha direção. Foi quando pude ver o seu rosto, que era muito pálido, e também tinha um machucado de um lado da cabeça. Perguntei: "O que aconteceu? Você caiu? Por isso está machucado e chorando?" Ela respondeu que sim. Perguntei onde estava a mãe dela, que eu podia ir chamá-la. Ela respondeu que não sabia. Desci mais alguns degraus e vi que o seu rosto era ainda bem mais pálido de perto, e que seus olhos eram fundos e roxos ao redor. Perguntei se ela precisava de ajuda ou tinha alguém que eu podia chamar. Ela respondeu que não, que os pais dela não moravam mais lá há muitos anos. Então perguntei com quem ela morava. Ela respondeu que com ninguém. Ela morava na escada há muito tempo, desde que caiu, e que ninguém nunca tinha conversado com ela, até aquele dia. Eu estranhei o que ela estava falando e disse que ia chamar o meu pai, pois ela estava com um machucado bem feio na cabeça. Subi para o quarto e, óbvio que para não tomar uma bronca, não disse que havia saído sem permissão. Contei a ele que estava assistindo TV e ouvi alguém chorar. E fui até as escadas e encontrei uma menina machucada que não sabe onde a mãe dela está. Se ele podia ir lá fazer alguma coisa. Neste momento, meu pai arregalou os olhos e ficou me olhando com um semblante assustado. E me perguntou de onde eu tinha tirado aquela história, quem havia me contado sobre a menina da escada. Nessa hora eu fiquei confusa e disse para ele que não era uma história, que tinha uma menina machucada lá na escada. Ele podia ir lá ver. Ele se levantou e pegou na minha mão, e fomos juntos até a escada. Chegando lá, não havia ninguém. Eu fiquei mais confusa ainda, comecei a chorar e disse para ele: "Tinha uma menina machucada aqui, pai, eu juro. Ela me disse que caiu." Ele me levou de volta para o quarto, sentou na minha frente e me disse: "Fica calma, que eu acredito em você, mas não quero que fique assustada, pois o que você viu provavelmente era um fantasma." E me falou também que eu tinha herdado esse dom da minha avó, que ela também conseguia enxergar o outro mundo, e que o motivo para eles me proibirem de brincar do lado de fora foi porque quando ele e minha mãe mudaram para o prédio, eles foram alertados de não deixar crianças brincar do lado de fora, pois uma garotinha havia se acidentado há alguns anos na escada e faleceu. Depois que ele me explicou toda essa situação, eu fiquei um pouco mais tranquila, mas ainda assustada. E mais tarde, quando minha mãe chegou do trabalho, nós três fomos até a escada acender uma vela para ajudar o espírito da garotinha a encontrar o seu caminho. Meu nome é José, ou como todos costumam me chamar, Seu Zé. Tenho 65 anos e desde os meus 26 trabalho como vigilante. Já trabalhei em hospitais, condomínios fechados e até mesmo em um shopping, e sempre no período noturno. Sempre gostei de trabalhar no período noturno. É tudo mais calmo, mais tranquilo. Menos pessoas, menos problemas, facilita bastante o trabalho de um vigilante. Me aposentei em 2018 e comecei a trabalhar como vigia de guarita em um bairro de classe média alta aqui da minha cidade. E como já devem imaginar, no período noturno. Assim que eu comecei a trabalhar, fiz amizade com alguns vigias de outras ruas. E quase todos eles me alertavam sobre uma tal mulher das 3h40 da manhã. E quando eu perguntava sobre o que estavam falando, eu sempre recebia como resposta a frase: "Logo, logo você vai descobrir." Trabalhei como vigia por mais de 30 anos da minha vida e nunca havia me deparado com fantasma, assombração ou qualquer coisa desse tipo. Já ouvi muitas histórias de colegas de profissão, mas eu nunca tive nenhum tipo de visão sobrenatural, até o dia que eu vou contar para vocês. Era um domingo à noite, do ano de 2020.
Estávamos em plena pandemia. Meu turno começava às 18 horas. E tinha tudo para ser uma noite tranquila e normal. Todos estavam em casa, e mesmo sendo um domingo, não haviam visitas nas casas por conta do distanciamento. Não havia carros nas ruas, tudo estava deserto. Por volta das 22 horas, saí da guarita para fazer uma ronda e ver se não havia nada suspeito. Voltei para o meu posto e fiquei assistindo vídeos no celular. Tudo estava calmo, a noite estava passando bem rápido e eu não via a hora de dar 6 horas da manhã, pois naquele dia eu não tinha dormido bem. E por estar com muito sono, acabei dando alguns cochilos, e entre um dos meus cochilos, acordei com um grito ensurdecedor de uma mulher. O susto foi tão grande que eu até caí da cadeira, e levantei e saí da guarita para ver o que estava acontecendo. A rua estava deserta, em completo silêncio. Não havia luzes acesas nas casas e nem nenhuma alma viva do lado de fora delas. Andei por toda a rua 2 vezes, procurando se havia algo errado. E nada, tudo estava tranquilo. Voltei para o meu posto e fiquei atento a qualquer barulho. Olhei no celular e vi que já passava das 3 da manhã, mas em nenhum momento veio à minha cabeça a história da tal mulher, pois já fazia 2 anos que eu trabalhava no lugar e nunca havia avistado nada estranho. Na verdade, eu já havia me convencido que os vigias estavam apenas tentando me assustar com aquela história. Voltei a assistir os vídeos no celular. Foi quando de repente eu fui surpreendido com uma mulher muito bonita usando um vestido longo de festa. Ela apareceu do nada na porta da guarita, gritando e pedindo por ajuda. Ela estava histérica e gritava sem parar, pedindo por ajuda. Ela apontou em direção ao final da rua e disse: "Ajude eles, pelo amor de Deus." Olhei para o lugar onde ela apontava e não havia nada, e a mulher não parava de gritar. Sem entender o que estava acontecendo, virei para a mulher e pedi para ela se acalmar. Pedi também para ela sentar na cadeira que ficava dentro da guarita, que eu iria ligar para a polícia e saber o que estava acontecendo. Ela agradeceu e se sentou, e eu fazia a ligação, enquanto olhava para o lugar que ela estava apontando. Mas tudo estava bem estranho, pois não havia nada no final da rua, que a propósito era uma rua sem saída, e só havia um grande muro no final dela. Quando a atendente pediu para informar o ocorrido, eu passei o nome da rua e disse que era Vigia, que havia aparecido uma mulher pedindo ajuda, mas ela estava muito abalada e não conseguia explicar o que estava acontecendo. A atendente perguntou se ela parecia usuária ou alguma coisa do tipo. Eu respondi que não, era uma moça bonita e bem vestida. Então ela pediu para perguntar o nome da mulher, e eu fui até a guarita, onde ela estava sentada, e perguntei qual era o nome dela. Ela ficou confusa e disse que não se lembrava. Se levantou e saiu andando em direção ao lugar que ela havia apontado. Voltei para a atendente e disse que a mulher não se lembrava do nome dela, enquanto via ela caminhar em direção ao final da rua. Nessa hora, eu comecei a pensar que realmente ela podia estar sob o efeito de alguma coisa, pois quando eu perguntei o seu nome, o seu semblante mudou. Ela ficou serena e se levantou como se estivesse em um transe. Continuei a olhar ela caminhar, até que diante dos meus olhos, um pouco mais de 20 metros, ela simplesmente desapareceu. Sim, exatamente isso, ela desapareceu. O corpo dela simplesmente se dissipou como névoa diante dos meus olhos. E por mais incrível que possa parecer, eu não senti nenhum medo, apenas fiquei impressionado com o que eu tinha acabado de presenciar.
Voltei para a atendente e disse que era apenas engano, nada estava acontecendo. Desliguei o celular e voltei para a guarita e passei o resto da noite e de muitas outras noites com o olho fixo naquele lugar onde a mulher havia desaparecido. Alguns meses depois, conversando com um vigia que trabalhava há 10 anos no bairro, eu relatei o que havia acontecido. E então ele me contou a seguinte história: que nos anos 90, no final daquela rua, havia um enorme casarão que bandidos tentaram assaltar o casal e 2 filhos que estavam chegando de uma festa, por volta das 3h40 da manhã. O homem reagiu e os bandidos atiraram em todos que estavam dentro do carro, e que apenas a moça, filha do casal, não sobreviveu aos ferimentos e faleceu no local. Após se recuperar, o pai da menina pediu que derrubassem a casa e subiu um muro bem alto ao redor do terreno. Ele nunca quis vender o terreno. Queria que ficasse lá, como uma espécie de memorial para a filha. Que muitos vigias haviam saído daquela rua, justamente por relatarem terem visto uma mulher, gritando ou pedindo por ajuda, por volta das 3h40 da manhã. Boa noite a todos. Tenho 38 anos e me chamo Luiz. O relato que eu vou contar aconteceu nos anos 90, durante a minha infância. Não me lembro exatamente em qual ano, mas eu me lembro de cada detalhe, como se fosse hoje. Eu tinha 2 amigos inseparáveis nessa época, que por acaso a minha mãe nos apelidou de Trio Parada Dura. E realmente, nós tocávamos o terror naquela época. Éramos os moleques mais bagunceiros da classe, e sempre que tinha uma oportunidade, nós fazíamos brincadeiras e pregávamos peça em qualquer um que aparecesse na nossa frente. O lugar que mais gostávamos de aprontar era num cemitério aqui da minha cidade. Assustávamos as pessoas e também os guardas do cemitério. Jogávamos pedras e saía correndo. Pegávamos flores dos túmulos e fazia até xixi em cima das lápides. Éramos terríveis. Não havia limites para as nossas brincadeiras, até o fatídico dia que o relato que eu vou contar para vocês aconteceu. Era um dia normal e ensolarado. Depois da escola, nos encontramos na porta do cemitério. Pulamos o muro e entramos como de costume. Caminhamos em direção à parte do cemitério que havia túmulos mais antigos. Nos escondemos e ficamos na espreita, aguardando alguém para assustar. Foi quando, de repente, avistamos uma velha, usando um vestido preto e um chale, caminhando em nossa direção. Já estávamos preparados para assustá-la, cada um de nós escondido em um lugar diferente. Assim que a velha passou por nós, demos um pulo e com um grito bem alto, demos um baita susto nela. Saímos correndo, mostrando o dedo e fazendo careta, em direção ao outro lado do cemitério, enquanto a velha ficou em pé, olhando para nós. Ao chegar na outra parte do cemitério, demos de cara com a velha, que havíamos acabado de assustar. As minhas pernas até bambearam nessa hora. Ela estava ali, em pé, olhando fixo para mim. Era impossível ela ter chegado do outro lado antes da gente, ou até mesmo sem passar por nós. Saímos correndo em direção ao muro, que era cheio de buracos, e nós usávamos para colocar o pé e pular dentro do cemitério. E chegando lá, novamente demos de cara com a velha. Para qualquer lado que corríamos, ela estava lá, aparecendo bem na nossa frente. Chegou ao ponto que estávamos tão assustados que começamos a gritar e chorar de desespero. Nessa hora, cada um correu para um lado e eu me escondi atrás de um pequeno muro que tinha na parte mais baixa do terreno do cemitério. Eu estava em pânico e quando levantei a cabeça, vi que a velha estava na minha frente e veio caminhando lentamente em minha direção. Eu senti tanto medo que até fiz xixi nas calças
estava agachado no chão chorando, apavorado, enquanto ela se aproximava de mim. Ela se agachou na minha frente e me disse: "Tá vendo, Luiz? Você não é tão corajoso assim." E deu uma gargalhada aterrorizante. Me levantei e saí gritando, desesperado, em direção à entrada do cemitério, onde havia um guarda. Ele perguntou o que estava acontecendo. Falei que tinha uma velha perseguindo eu e meus amigos. Ele perguntou onde estavam meus amigos. Eu disse que deveriam estar escondidos da mulher, em algum lugar dentro do cemitério. Eu estava em pânico. Alguns homens que trabalhavam lá, acredito que coveiros, ajudaram a procurar os meus amigos. E não tinha sinal nenhum deles, e nem da tal velha em lugar nenhum. O homem voltou para a cabine da entrada e ligou para minha mãe vir me buscar. Ela me levou para casa e tentou me acalmar, pois eu ainda estava apavorado com o que havia acabado de acontecer. Contei tudo para ela e falei que os meninos ainda podiam estar lá, escondidos dentro do cemitério, com medo daquela velha. Minha mãe imediatamente ligou para a casa de um dos meninos para falar com sua mãe. E a mãe do garoto contou à minha mãe que o filho não havia saído de casa em nenhum momento aquele dia e que, a propósito, ele estava de castigo. Aconteceu a mesma coisa com o outro garoto. A mãe dele disse que ele não havia saído de casa naquele dia. Logo eu imaginei que eles conseguiram sair rápido de lá e resolveram não contar às suas mães o que havia acontecido. Passei o dia inteiro apavorado com aquela velha e à noite eu tive até pesadelos. No outro dia, ao encontrar com os garotos na escola, eu quis saber o que havia acontecido. E acreditem se quiserem, os dois me perguntaram que história era essa de velha no cemitério. E também me garantiram não ter saído de casa para ir em lugar nenhum comigo no dia anterior. Eu fiquei muito irritado com essa história, até brigamos, pois eu acreditava que estavam falando isso para me assustar ainda mais por eu ter ficado sozinho lá dentro com aquela velha. Depois disso, eu me afastei dos garotos, por acreditar que eles estavam tentando me enganar, já que pregar peças era o que adorávamos fazer. E por muitos anos não tive mais contato com eles, até o dia que me reencontrei com um deles em uma festa de conhecidos há alguns anos atrás. Já adultos e mais maduros, resolvemos conversar sobre o assunto, e ele me jurou, pela vida dos filhos dele, que ele não esteve no cemitério naquele dia. E até hoje eu não sei explicar o que aconteceu. A única coisa que eu sei é que depois daquilo eu mudei bastante. E por me afastar dos garotos, nunca mais fiz brincadeiras de mau gosto. E até hoje eu ainda me pergunto se aquela velha estava lá para me assustar ou para me afastar de más companhias. Pois aqueles meus amigos não cresceram num bom caminho. Ambos foram presos e um deles foi assassinado por acerto de contas ou alguma coisa desse tipo. Mas de qualquer forma, eu só tenho a agradecer àquela velha que, através de um grande susto, me mostrou que eu não sou tão corajoso assim. Me chamo Gael, tenho 21 anos. E a história que eu vou contar aconteceu no começo de 2022. Era um dia normal e eu havia acabado de chegar do trabalho e, como de costume, fui tomar um banho. Naquela noite, meus pais iam participar de um evento da igreja que eles frequentavam. O evento duraria a noite inteira e eles voltariam para casa pela manhã. Naquele dia, a minha mãe não havia feito jantar, pois estava ocupada com os preparativos do evento. Ela me perguntou se eu poderia comer uma pizza, pois ela estava atrasada e não teria tempo para cozinhar nada. Respondi que não havia problema, pois ainda era 6 horas da tarde e eu nem estava com fome. Assim que eles saíram para a igreja, eu sentei no sofá e liguei a televisão e comecei a assistir uma série que eu estava acompanhando há um bom tempo. Por volta das 11 da noite, eu enviei uma mensagem de WhatsApp para uma pizzaria perto de casa, pedindo que entregassem uma pizza no meu endereço. Cerca de 30 minutos depois, eu ouvi a buzina do motoboy.
Me levantei do sofá, destranquei a porta e saí em direção ao portão. Ao passar pela garagem e abrir o portão, vi que não havia ninguém do lado de fora. Também percebi que a rua inteira estava escura, como se tivesse faltado energia. Fiquei alguns minutos na calçada esperando, imaginando que o motoboy deveria ter ido até o final da rua, que a propósito era sem saída. Olhando para as casas ao redor, vi que todas estavam escuras, que somente na minha casa haviam luzes acesas. Eu não achei estranho, pois como era uma quinta-feira, as pessoas costumam dormir um pouco mais cedo. Fiquei mais alguns minutos na calçada, pois apesar de estar muito escuro, eu consegui enxergar alguém em pé no final da rua. Imaginando ser um motoboy, caminhei um pouco até o meio da rua para poder ver melhor quem estava lá. E foi neste momento que eu me arrependi. Ao chegar no meio da rua, olhei para cima e avistei em cima de um poste uma criatura que eu nem consigo descrever. E apesar de estar muito escuro, eu conseguia ver que era uma coisa sobre-humana. Era uma criatura esquelética, com asas, chifres e orelhas grandes e pontudas. Saí correndo apavorado, com a sensação de aquilo estar me seguindo. Entrei correndo em casa e tranquei o portão e a porta. Quando peguei o celular para ligar para os meus pais, vi que haviam várias mensagens da pizzaria. Olhei a hora e vi que já passava da 1 da manhã, e aquilo era impossível, pois eu não tinha ficado mais de 10 minutos do lado de fora. Abri as mensagens da pizzaria e vi que a coisa só piorava. Nas mensagens falava que o motoboy passou cerca de 15 minutos na minha porta chamando, e que ele podia ver, pela frecha do portão, que havia uma pessoa em pé na porta da sala. E por mais que ele chamasse, a pessoa não se mexia e nem respondia. Ele até acendeu o flash do celular e tirou uma foto da pessoa que estava em pé na porta. E quando eu abri a foto, eu mal podia acreditar no que eu estava vendo. A pessoa em pé na porta era eu, porém eu não me lembro disso ter acontecido. Para mim foi apenas alguns minutos. Como eu estava muito assustado com o que havia acontecido, liguei para os meus pais para ver se eles podiam vir para casa um pouco mais cedo. Eu estava com muito medo de ficar sozinho. Mostrei a foto para eles e contei tudo o que aconteceu. E segundo minha mãe, provavelmente eu devo ter entrado de alguma forma no mundo espiritual, como se eu tivesse atravessado algum portal quando saí pela porta para pegar a pizza. E por mais que eu tente me convencer que tudo não passou de um sonho, eu sinto um frio na espinha toda vez que eu lembro da foto que o motoboy tirou.